Olá, hoje é 7 de março e estamos começando mais o Infra em Pauta, o seu programa semanal sobre infraestrutura, uma realização da Portugal Ribeiro Advogados, da sigla Sul e do Giamundo Neto Advogados. Eu sou o Felipe Graziano e estamos aqui com o Maurício Portugal Ribeiro, o Felipe Sandi da FIP, para tratar dos temas mais relevantes do setor. No Infra em Pauta desta segunda-feira, vamos falar sobre o uso das tabelas Ciclo e SINAP em licitações desertas e em processos de reequilíbrio. Também falaremos das dificuldades na relicitação de concessões e nas expectativas com a isenção de imposto de renda para investidores estrangeiros. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curta o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcasts, para sempre receber as nossas notificações. Para começar a nossa discussão, eu chamo o Maurício para comentar aqui os aspectos e as dificuldades que vêm surgindo a partir da implementação do uso das tabelas Ciclo e SINAP, tanto na modelagem de licitações recentemente desertas, quanto em processos de reequilíbrio. Maurício, por favor. Deixa eu tentar. Primeiro, bom dia, Felipe Graziano, bom dia, Felipe Sandi, bom dia para o nosso ouvinte. Deixa eu tentar contextualizar um pouco por que a gente está tratando desse tema hoje, né? A notícia é que o presidente da CCR, a maior empresa de concessões de transporte do país, Marco Caduro, na conferência para apresentação de resultados do quarto trimestre de 2021, conferência que ocorreu na semana passada, para apresentar os resultados do quarto trimestre de 2021 e do ano de 2021 como um todo, comentando as razões por que a CCR não teria entrado na licitação das rodovias BR 381 e 262, no trecho do Espírito Santo a Minas Gerais, fez críticas a problemas circunstanciais e estruturais dos projetos de concessão de infraestrutura rodoviária do governo federal. É extremamente raro, né, que CEOs de empresas do porte da CCR façam críticas públicas a projetos do governo, né? Além disso, as críticas do Marcos Caduro, me pareceram bastante pertinentes. E por isso achei que valia a pena comentarmos aqui, né, trazer à tona esse tema, que é um tema que está permeando todo o setor de infraestrutura e que a gente até comentou eventualmente em alguns programas anteriores, mas eu acho que agora vale a pena a gente centrar foco nele e falar um pouquinho dele, que é esse problema da variação, né, do CAPEX, por conta da pandemia, né? Mas Caduro falou, a fala de Caduro foi um pouco mais ampla, né? Foi uma fala muito rápida, mas um pouco mais ampla, e aí eu queria explicar a fala dele, porque eu acho que tem muito a extrair de lá, né? Caduro disse que havia os seguintes problemas no projeto, e eu vou comentar cada uma das afirmações dele, e depois vou voltar a elas para fazer comentários um pouco mais profundos. Ele fala de falta de regras para compartilhamento da variação dos custos de insumo, né? É verdade que todas as concessões do país não têm regra sobre isso, né? O que temos é apenas a regra geral, que eventos extraordinários e imprevisíveis são risco do poder concedente, e alguns até defendem, né, que essa regra geral, que é uma regra que está na Lei 8666 e está na lei que vai suceder a Lei 8666, alguns, inclusive, definem que essa regra não se aplica a concessões, tá? Entendimento do qual eu discordo. Caduro diz que a avaliação geológica do projeto, né, ele estava se referindo ao projeto da BR 381 262, que, como sabemos, porque a licitação ia dar vazio, o governo tirou o projeto, suspendeu a licitação, né? Caduro disse que a avaliação geológica não foi feita de forma exaustiva, né? Assim, eu acho que vale a pena a gente dizer que, no caso de concessões de rodovia, a avaliação geológica nunca é feita de forma exaustiva, né? Mal e mal são feitas sondagens, né? E o risco geológico, que é um risco relevante nesses casos, é geralmente transferido sem qualquer mitigação para o concessionário, né? Tem razão Caduro, portanto, na sua crítica. Caduro disse ainda que esses problemas seriam mais graves, porque se trata de um projeto com trecho grande greenfield. E, de fato, ele tem razão, né? Por que todos esses temas, em regra, não vêm à tona, né, na maior parte dos casos? Por que o modo de modelar os projetos do governo federal de infraestrutura rodoviária, com pouco caso, né, para o detalhamento da atribuição desses riscos, que são riscos relevantes, por que essas coisas têm funcionado, né? Elas têm funcionado porque é um programa sobre projetos brownfield, né?
onde o impacto dessas questões muitas vezes é limitado por ser um projeto brownfield. Como aqui tem um trecho greenfield relevante, esses temas se tornam extremamente relevantes e eles precisariam ser melhor tratados, ser melhor disciplinados, coisa que o governo não fez e vai ter que fazer se quiser colocar de novo esse projeto na rua, né? Aliás, eu acho que vale a pena lembrar que é a segunda vez que a BR-262 tem uma licitação vazia, né? A primeira vez foi em 2013. Lá se usou outras justificativas para o fato de ter dado vazia, né? Naquela época, em 2013, o ministro era César Borges, e o que se dizia é que havia muita obra do DENIT dentro do projeto e que o risco da obra não ser feita adequadamente pelo DENIT não estava bem disciplinado. Esse foi, naquela época, a justificativa, o pretexto para tirar, para a licitação ter dado vazia. Mas não era só isso, né? Como aqui também não é só isso, eu acho que a explicação de Kaduro me parece mais adequada, mais pertinente, mais próxima do caso. E, por fim, Kaduro disse que há 3 outros problemas estruturais que atingem todas as concessões de rodovias que foram modeladas recentemente, né? Ele diz que o CAPEX foi calculado a partir de preços unitários e as tabelas de preços que são usadas para isso estariam defasadas e não acompanharam as mudanças recentes, né? A mudança de preço durante a pandemia, a mudança de preço de matéria-prima durante a pandemia. Kaduro está dizendo basicamente, né, que as tabelas de preço do sistema ciclo não correspondem a preços atuais de mercado. Ele diz também que os padrões de custos usados pelo ciclo são padrões aplicáveis a rodovias em que as obras podem ser feitas de modo eficiente em outras áreas do país e que não consideram as especificidades daquela região, da 381/2002 e daquela rodovia. E, por fim, ele disse ainda que há um outro problema estrutural na forma como os projetos são modelados. Ele diz que, basicamente, que os projetos exigem determinados níveis de serviço e que o ciclo, né, ele não fala especificamente do ciclo, mas ele fala que o modo como o governo modela esses projetos, o CAPEX não corresponde ao CAPEX que é necessário para atingir aqueles indicadores de serviço. Ou seja, ele basicamente está apontando na adequação do ciclo, né, para precificar o CAPEX de rodovias em vista, né, dos índices de serviço que estão ali previstos. Olha, eu já ouvi essa crítica outras vezes no passado, dizia assim que o ciclo é um sistema de preços que reflete a realidade de obras que não são feitas, que não são acabadas, que não são, de fato, implementadas, né? E que, portanto, quando você usa o ciclo para modelar as rodovias, é esse parâmetro que você está usando. Eu acho que essa crítica é um pouco exagerada, mas o que o Kaduro está apontando é na mesma direção, né? Que o ciclo não seria adequado para modelar o CAPEX quando você tem em vista índices de serviço que são próprios das concessões de rodovias, concessões da iniciativa privada, né? Já seria diferente se você estivesse modelando, considerando os níveis de serviço, né, os índices funcionais de pavimento, por exemplo, que são usados pelo DENIT na malha pública, né? Mas, voltando aqui, acho que tem 3 críticas que me parecem pertinentes do Kaduro, tá? A primeira é que é preciso melhorar o conhecimento e o compartilhamento do risco geológico, né, e de variação de insumos. Isso, de fato, é um aperfeiçoamento que é absolutamente necessário na distribuição de riscos dos projetos em geral e particularmente no setor de transporte. Em relação ao risco geológico, eu acho que temos que lembrar aqui o problema da licitação da linha 6 do metrô de São Paulo. A licitação da linha 6 do metrô de São Paulo foi a público, né, a licitação foi colocada a público e ela deu vazia, né, e depois se tirou, né, o governo voltou para a prancheta, reestruturou o projeto, botou de novo a público e aí você teve sucesso na licitação. A razão por que ela deu vazia a primeira vez foi uma disciplina inadequada do risco geológico, né, e uma disciplina inadequada do risco de desapropriação, né. O governo teve que criar mecanismos de compartilhamento do risco geológico com o concessionário. Estamos falando de projeto de metrô, risco geológico é muito mais relevante nesses projetos do que no caso dos projetos de rodovia. O governo teve que criar regras para compartilhamento disso, né?
Bom, se foi possível melhorar o sistema de distribuição de risco da linha 6 do metrô, é também possível, e eu acho até mais fácil, melhorar aqui no caso da 381 262. Eu não vejo resistência da área técnica do Tribunal de Contas em relação a isso. Na verdade, eu acho que nunca passou pela cabeça dos técnicos do Tribunal de Contas a necessidade de tratar desse tema. Não acho que haja qualquer reflexão entre os controladores sobre isso. O tema nunca veio à tona porque aqui o Programa Federal de Concessões de Rodovias está focado em rodovias brownfield. Eu realmente creio que é viável o Ministério de Infraestrutura melhorar os estudos de sondagem e adotar um sistema de distribuição de riscos mais adequado para 262 e 381. Note-se, contudo, que a melhoria das sondagens demanda a contratação de estudos de campo, o que, em ritmo de governo, significaria que esse projeto só voltaria ao mercado em 2023. Isso tiraria, portanto, o projeto do cronograma político. Eu não sei se vocês viram, mas na internet, alguns agentes de alto escalão do Ministério de Infraestrutura chegaram a dizer que o projeto voltaria para o mercado ainda no primeiro semestre desse ano. Né? Então, sinalizando que é esse o cronograma político, mas que esse cronograma é inviável se a gente for melhorar, se a gente for fazer sondagens, né, melhorar o conhecimento sobre as questões geológicas e melhorar a distribuição de risco sobre isso. A segunda crítica do Caduro é sobre a necessidade de variação do preço de insumo, né, sobre a necessidade de dividir, de compartilhar esse risco de variação de preço de insumo. Coisa que tornou bem evidente durante a pandemia, né, onde você teve variação enorme, por exemplo, do preço do cimento asfáltico de petróleo, do preço do aço, por exemplo. O que temos no nosso sistema atualmente é a regra de que variações extraordinárias de custos são risco da administração pública. Está previsto tanto na Lei 8666, como eu já mencionei, quanto na Lei 1433, que é a lei que vai substituir a 8666. O problema é que os contratos de concessão, em regra, prevêem que todo o custo de variação de insumos é do concessionário. Nesse contexto, quando acontecem eventos que configuram variação extraordinária e imprevisível, né, do custo desses insumos, os concessionários tentam demonstrar nos seus pleitos de reequilíbrio que a regra legal que aloca a variação, né, extraordinária e imprevisível do custo ao poder concedente se sobrepõe a essa regra contratual comum nos contratos de concessão que diz que todo o risco de variação de insumos é do concessionário. Será que faz sentido esse argumento dos concessionários? Eu acho que sim. Eu acho que, de fato, a regra de distribuição de risco de eventos extraordinários e imprevisíveis de preço de insumo está no nosso sistema e não deveria ser afastada pelos contratos, muito menos por contratos de longo prazo, como os de concessões, porque essa regra é exatamente uma forma de lidar com a incerteza sobre o futuro, sobre como os preços dos diversos insumos para a construção e manutenção de rodovias vão variar. A NTT, com medo do TCU, contudo, geralmente não aceita esse argumento e simplesmente decide no sentido de que não há direito a reequilíbrio para a avaliação do custo de insumos. O tema é tão relevante que a decisão da NTT tem sido discutida no judiciário ou em arbitragem. As decisões da NTT sobre isso, eu acho que basicamente todas estão indo para o judiciário ou para a arbitragem, né? Acho que o exemplo emblemático, mais recente, é o caso da variação do cimento asfáltico de petróleo no período entre 2014 e 2017. Os preços mudaram completamente de patamar naquele período, impactando bastante as rodovias da terceira etapa, terceira fase da NTT. Particularmente, a gente precisa lembrar que, naquele período, a Petrobras parou de subsidiar, a partir de agosto de 2014, parou de subsidiar o preço do CAP, do cimento asfáltico de petróleo. Né? Ela vinha subsidiando esse preço, repentinamente parou de subsidiar. Hoje, esse tema já foi, a NTT já indeferiu, né, os pedidos, os pleitos de reequilíbrio por essa razão, que são pleitos setoriais, né, todas as rodovias fizeram, e atualmente o tema está para decisão arbitral, no caso de algumas concessionárias, quando há cláusula arbitral, e outros casos foi parar no judiciário. É importante notar em relação a isso que, paradoxalmente, para os contratos de obra pública, tanto o DENIT quanto o TCU, vejam o nível de racionalidade do nosso sistema, tá? Tanto o DENIT quanto o TCU entenderam que a variação dos preços de cimento asfáltico e de petróleo davam direito a reequilíbrio dos contratos. Portanto, para os contratos de obra foi dado o reequilíbrio. Vejam a racionalidade da coisa, né? Para os contratos de concessão, que são de longo prazo, no quais esse risco é muito mais relevante, não foi dado o reequilíbrio. Enfim, o que Caduro está demandando é o que o governo federal sempre resistiu, que é dizer nos contratos claramente qual o percentual de variação de custo de insumo dá direito a reequilíbrio, né? Como
qual variação, qual percentual caracteriza, né, evento imprevisível e extraordinário. Isso, em minha opinião, seria um avanço muito importante a ser feito nos nossos contratos. Vamos ver se o Ministério de Infraestrutura vai tomar para si esse desafio e se o TCU vai deixar o Ministério de Infraestrutura fazer o seu trabalho, né? Eu sou cético que isso vá prosperar, mas torço pelo sucesso da empreitada. A terceira crítica de Kaduro, e eu encerro por aqui, tá? Porque eu já falei demais, como de costume. A terceira crítica de Kaduro é sobre a adequação e funcionamento do sistema, do ciclo, né? Desatualização da tabela do ciclo, sua inadequação para dimensionar a CAPEX, para o atendimento de determinados indicadores funcionais dos pavimentos, a utilização de preços genéricos sem considerar os níveis de eficiência da obra nas condições específicas daquela rodovia, tudo isso são críticas que estão ali naquela fala, na rápida fala do Kaduro sobre o tema, né? Essa é uma crítica que eu já ouvi diversas vezes ao longo dos anos, de vários técnicos do setor, inclusive de engenheiros especializados em orçamentação de obras rodoviárias, e essas críticas permaneceram, né? Eu continuo ouvindo essas críticas, mesmo depois da reformulação que foi feita no ciclo, né, em 2017, pela FGV. Né? A FGV foi contratada pelo DENIT, fez toda uma reformulação do ciclo em 2017. Também é muito comum a crítica de que o ciclo trabalha com ideia de custos unitários, com a lógica de que, se houver variação de quantidades, haverá reequilíbrio. Né? O ciclo foi feito para essa circunstância. Obras feitas por preço unitário, que, portanto, aquele que é contratado para a obra não toma o risco de variação de quantidade. Contudo, os contratos de concessão, assim como os contratos de obra por preço global, não admitem, em regra, o reequilíbrio por variação de qualidade de insumo de obra. A crítica, portanto, é que esse risco de variação de quantidades não é considerado pela precificação do ciclo, né? Não havendo, portanto, espaço na precificação que o ciclo faz das obras para contingenciar valores em vista desse risco. Por fim, parece-me fazer sentido que as tabelas do sistema ciclo ainda não reflitam as variações de custos decorrentes da pandemia, né? Me parece natural que você vá ter um delay, né, entre o momento que o ciclo passa a refletir essas variações de preço. Mas acho que todas essas críticas sobre o ciclo requerem uma avaliação técnica detalhada, requer a abertura do sistema para saber como cada um desses temas são tratados. E eu teria dificuldade, evidentemente, de avaliar isso. Isso é uma avaliação a ser feita por engenheiros especializados. São discussões muito técnicas que sequer a gente teria tempo de fazer aqui nos limites do programa, né? Kaduro, no entanto, não levanta a vinculação, o problema da vinculação da modelagem ao uso de sistemas de preço público como ciclo, né? Esse é um tema que me parece relevante, mas que os players executivos do setor já tomam como fato inquestionável, né? A necessidade de se usar sistemas de preço como ciclo e SINAP para modelar, né, o CAPEX das concessões, quando há outras opções, né? Inclusive usar custos de mercado, outros instrumentos para você dimensionar o CAPEX. Eu publiquei em 2013, em coautoria com Gabriela Engler, um artigo que fazia um histórico de como ciclo e SINAP se tornaram limite de preço, tanto para o CAPEX, em estudo de viabilidade, quanto, né, também para reequilíbrios que envolvessem variação de CAPEX. Eu não vou ter tempo de fazer esse histórico aqui, né, por isso eu remeto os ouvintes a esse artigo que eu publiquei em 2014, ele está aberto na internet, foi um artigo publicado junto com a Gabriela Engler, mas acho que vale a pena dizer apenas o seguinte, que desde 2013 a gente não tem exigência legal, desde o final de 2013, né, a gente não tem mais exigência legal de que se use ciclo e SINAP para isso. Tá? Quando caiu a regra legal que exigia isso, eu fiz esse artigo, né, junto com a Gabriela, dizendo, olha, abriu-se a possibilidade da gente pensar em usar outras formas de precificação de CAPEX. Né? Mas a minha surpresa, né, o tempo foi passando e a minha surpresa foi que nada mudou. Né? Mesmo o decreto, né, que regulamentava essa obrigação, não mudou depois de cair a obrigação legal de usar ciclo e SINAP. A razão disso é que o TCU continuou a exigir o ciclo, mesmo sem base legal, ciclo e SINAP, né, mesmo sem base legal, e o governo preferiu continuar cumprindo com essa exigência do que questionar. Afinal de contas, o ciclo, pelo menos, é uma exigência conhecida, e na grande maioria dos casos não tem viabilizado os projetos. Portanto, por que comprar uma briga com o TCU, né, quando o problema pode se lidar, é possível lidar com o problema de outra forma. Né? Mas
mas é mais um caso em que as exigências do TCU não têm base legal, né? Conformam o nosso setor de infraestrutura, e acho que nesse sentido é importante a gente afirmar e deixar muito claro que o TCU é culpado pela licitação vazia da 381/2062 ao exigir um determinado uso, né, do ciclo, que leva a uma precificação inadequada nesses projetos que têm um nível de investimento um pouco diferenciado da grande maioria dos projetos, né? Então, era isso que eu tinha a falar sobre o tema. Desculpa ter tomado um enorme tempo, mas eram essas minhas observações sobre o tema. Bem, queria fazer uma observação bem pontual, porque eu já enfrentei algumas vezes a questão da extraordinariedade. E de fato, os contratos pecam, né, em não ter regras para reconhecimento e mensuração. Falar em extraordinariedade significa ter a capacidade de separar o joio do trigo, né? O que é extraordinário quando a gente vê essas variações? Eu acho que é um avanço que precisa ser feito, eu acho que a gente já tem tecnologia para isso e deveria ser implementado nesses novos contratos. Quando eu reconheço, que perguntas eu preciso responder para reconhecer que aquele evento é de fato extraordinário, tem uma disciplina contratual para isso, que consiga um método de cálculo, e além disso, é como mensurar os efeitos no contrato, né? Se é pontual, se tem para o resto da curva do contrato, esses efeitos também vão ser reconhecidos. Então, acho que a gente precisa sim, é um problema de que quem lida com desequilíbrio de contrato enfrenta, muitas vezes, a ausência dessa disciplina, né, de como reconhecer e como mensurar efeitos de eventos desequilíbrios por causas extraordinárias, principalmente em relação à variação de custo, né? Um ponto, Maurício, que você toca agora no final, que me parece super relevante nessa discussão, principalmente quando a gente está falando de modelagem, utilização de tabelas, é o quanto se subestima a capacidade da licitação, né, da concorrência em atribuir o real valor das coisas, né? Qual é o efetivo valor de mercado daquele investimento. Porque no pressuposto de uma concorrência efetiva, não é um tabelamento que vai dizer quanto vale, e sim a concorrência entre os players, a efetiva concorrência, que vai ditar qual é o valor daquele investimento, né? Eu acho que esse é um aspecto, enxergar mais o contrato de concessão e PPP como um contrato fim, ou melhor, como um contrato meio como um contrato fim, não como um contrato meio, né? As obras, elas são meios para se atingir aquela qualidade, aquela expectativa em relação ao serviço, e não um fim em si próprio, né? Acho que esse deslocamento desse eixo de avaliação pode trazer uma reflexão interessante. Não sei se você tem mais algum comentário. Por favor, Maurício. Eu acho que tem um ponto que vale a pena chamar atenção, Felipe. Essa desconfiança da licitação enquanto mecanismo para precificação é o que está por trás do uso de ciclo SINAP do modo como a gente vê no país nos últimos anos, né? Agora, é bom deixar claro que não foi apenas os órgãos de controle que fizeram isso. O TCU é o grande responsável por isso, né? Mas tem um outro responsável também. No nosso sistema de presidencialismo, de coalizão, né, na grande maioria das vezes, ao longo dos últimos 20 anos, os ministérios Fazenda e... quando tinha, né, Fazenda e Planejamento, né, que eram braços e olhos do presidente, eram sempre ocupados por ministros do partido do presidente. Já os ministérios que fazem as obras públicas, as concessões, Ministérios da Minas e Energia, Ministério dos Transportes, Ministério dos Portos, né, depois juntou tudo de infraestrutura, todos esses eram ocupados por pessoas dos partidos que eram vistos como necessários, né, para fazer a coalizão, para aprovar as coisas no Congresso, mas eram partidos diferentes do partido do presidente, e tinha sempre uma certa visão de que eram os partidos que faziam o fisiologismo, que faziam aquilo que o presidente, né, e o seu partido não queriam fazer, né? Seja na época do PSDB, Fernando Henrique, seja na época de Lula e Dilma, foi assim, né? Teve assim. Portanto, nesse contexto, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda estabeleciam regras para uso de ciclo SINAP, botavam isso na LDO, na Lei das Diretrizes Orçamentárias, para tentar dar limite ao Ministério dos Transportes, que era de outro partido, para tentar dar limite ao Ministério
da Integração Nacional, Ministério de Minas e Energia, né? Então, não foi só o TCU que contribuiu para isso. Quem contribuiu para isso foram os ministérios da área econômica que tentavam dar limites por meio da inclusão desses parâmetros de preço, né? Nas regras da LDO. Quando se tirou da LDO isso, que foi em 2013, o contexto já estava consolidado, o TCU já tinha adotado essas coisas como parâmetro e nada mais se reverteu. Agora a gente vai novamente ter a obrigação legal de usar ciclo e SINAP. A lei que substitui a 8666 estabelece novamente isso. Tá? Então, depois de quase 8 anos em que a gente teve a oportunidade, né, de fazer mudanças nisso, porque não tinha lei exigindo, a gente vai voltar agora a ter exigência legal, né, e não vai conseguir mais fazer mudanças nisso, provavelmente no futuro próximo. E só lembrando um ponto, antes da gente passar para o próximo tópico, a gente está falando, essa discussão da Ciclo SINAP é uma discussão que tem pelo menos 20, 25 anos no âmbito de obras públicas, né? E é impressionante a quantidade de casos que eu conheço em que se mostrou, às vezes no âmbito do próprio Tribunal de Contas e às vezes, depois levando a questão para o Judiciário, que mesmo em obra pública, que você não assume os riscos do negócio, mas sim o fornecimento mês a mês daqueles insumos, né, a empreitada por preço unitário, principalmente, mesmo nesses casos, se mostrou a inadequação do tabelamento para aferir naquele dado contexto o preço efetivo do insumo. E aí a gente transplanta isso primeiro, para uma regra geral, com a nova lei de licitações, e também para modelagem e reequilíbrio de concessões. Acho que é, de fato, algo a ser repensado. Felipe, uma última observação. Em nenhuma das regras, nem as anteriores, né, isso começou em 2003, tá? A inclusão dessa regra na LDO. Em 2013, a gente parou de incluir na LDO, tá? E agora vai entrar na nova lei de licitações. E nenhuma dessas regras tem menção a concessão e PPP, tá? Todas essas regras são sobre contratação de serviços de engenharia, né? Quem estende isso para concessões e PPPs é o TCU. Né? É o TCU que faz essa extensão, e aí o governo passou a fazer também, né? E hoje é consolidado e faz isso como se fosse algo automático. Perfeito. E é impressionante hoje como os 3 temas escolhidos eles estão interconectados, né? Eu vou passar agora para o próximo tópico. A Folha de São Paulo e o Valor Econômico repercutiram recentemente os desafios nos processos de relicitação. Em resumo, a gente tem hoje, no âmbito do governo federal, que é só quem hoje pode fazer relicitação, pelo menos com base na lei da relicitação, 9 processos em andamento. São 5 rodovias, 3 aeroportos e 1 ferrovia. E um detalhe que chama atenção é que, originalmente, com a edição da lei, a relicitação seria um procedimento para evitar a caducidade em processos com reconhecido descumprimento de contrato ou com reconhecida incapacidade do player, né, do concessionário, de cumprir o contrato. E o que me chama a atenção é que, em diversos desses casos, você ainda não tem uma configuração do descumprimento de contrato e tem, por outro lado, players do porte de CCR, no caso do Galeão, do atual operador do aeroporto de Singapura, a Changi, que é um dos players mais reconhecidos, ou talvez um dos melhores aeroportos do mundo, e que estão partindo estão requerendo, estão negociando com o governo federal a relicitação desses projetos. O que chama atenção a partir dessa constatação é que talvez a gente não esteja utilizando o instrumento para a sua finalidade originalmente pensada, que é salvar um contrato, salvar um projeto, assegurar a continuidade da prestação de serviço diante da incapacidade do concessionário, mas sim buscando uma alternativa negociada para enfrentar a insatisfação e a judicialização de concessões em que em que se constate algum tipo de falha na gestão e na manutenção pelo poder concedente do equilíbrio ou do seu reequilíbrio diante de circunstâncias que não tinham sido originalmente pensadas. No caso dos aeroportos, por exemplo, a gente está falando de pelo menos 2 aeroportos de grande porte que, com certeza, nas circunstâncias adequadas, tem um grande apetite do mercado. A gente está falando de Viracopos e do Galeão. O terceiro aeroporto em relicitação, em negociação da relicitação,
é o São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, que foi, inclusive, o primeiro aeroporto concedido. E esse fato, né, o que chama a atenção é que, inclusive, a gente tratou disso no Infra em Pauta, Maurício trouxe diversos aspectos com os quais eu concordo em relação a falhas na gestão e na concessão do reequilíbrio diante da frustração de expectativas comuns entre concessionários e poder concedente, refletidas na modelagem e que se frustraram, seja pelo crescimento, né, muito aquém do esperado da economia nacional, seja por fatores como a pandemia, que ninguém esperava, fatores, né, sabidamente extraordinários. E aí a reflexão que me salta aos olhos aqui é que a gente tem, inclusive o próprio Ministério da Infraestrutura defende muito isso, a Secretaria de PPI, e segurança jurídica é um valor muito caro a ser tratado, é um valor muito caro a ser defendido para garantir a atratividade e a manutenção da carteira de projetos do governo federal. Diante da impossibilidade, eu acho que essa impossibilidade nem é o fator relevante aqui, né? Mas da impossibilidade de execução com investimentos oriundos do Tesouro, há uma evidente necessidade de se contar com parcerias com a iniciativa privada. E a segurança jurídica é o valor fundamental aqui tratado. E aí, o que eu coloco aqui para o debate 9 projetos, muitos deles, né, talvez a maior parte desses 9 projetos, de grande relevo, em relicitação, sem a constatação de falhas do concessionário, será que a gente não está diante de um grande desafio causador de insegurança jurídica na manutenção desses contratos? É claro que essas discussões elas são muito difíceis, porque ao concessionário que pretende devolver, não interessa publicizar essa insatisfação. Né? Às vezes, melhor do que enfrentar uma arbitragem, enfrentar uma discussão judicial, né, com longo prazo, tendo que sustentar um ativo deficitário, melhor aderir a uma relicitação, uma solução negociada, e para isso, para viabilizar esse entendimento, não é interessante publicizar as reais causas dessa insatisfação. Então, aqui tem muita suposição e muita percepção com base na experiência que a gente faz analisando esses fatos. Eu até gostaria de ouvir vocês dois sobre as impressões que vocês têm, mas me parece que estamos falhando numa etapa que não deveria ser a mais difícil, né? A mais difícil é ter os projetos em andamento e a gente está falhando na gestão desses projetos. Mas esse é um recado que a gente passa muito ruim para os investidores, principalmente os estrangeiros, em relação à segurança jurídica da gestão da nossa carteira de projetos. Eu apenas queria dizer assim, eu concordo com o Felipe de que é um problema de gestão dos projetos, né? Mas a minha sensação é que o gestor também tem mãos muito amarradas nesse momento, né? Por um lado, para a iniciativa privada, de verdade, esses projetos que estão sendo devolvidos para a relicitação já não faziam o menor sentido, né? O governo não fez os ajustes que devia ter feito, esses projetos passam a não fazer sentido, e se eu tivesse sentado na cadeira dos concessionários, eu também ia tentar devolvê-los. Acho que faz todo sentido tentar devolvê-los. Por outro lado, o gestor público, ele tinha intenção de renegociar esses contratos, né? Se você olhar quantas tentativas foram feitas desde 2016, 2017, né, começar lá pela MP 800, né, que era a MP de 2017, né, que tentava estabelecer, permitir uma renegociação desses contratos, até a revisão quinquenal que se tentou, enfim, foram várias tentativas, né, para tentar resolver o problema desses projetos que não tiveram sucesso, basicamente, né, porque o Tribunal de Contas criava estándares que eram inviáveis para uma renegociação, né, completamente inviáveis para uma renegociação. E aí é essa tragédia que estamos vivendo, né, parece uma tragédia sem fim, né, ao invés de um fim trágico, né, e o fim trágico é sempre melhor do que a tragédia sem fim, né? A gente está vivendo a tragédia sem fim, e é parte, é consequência, né, do modo como os nossos controladores atuam, né? Basta dizer, eu já falei isso várias vezes, o ministro Tarcísio defendeu no discurso de posse dele que era necessário renegociar e que ia buscar medidas legislativas para isso. 3 meses depois ele desiste.
assim, sem muita explicação, e de repente endurece o discurso com os concessionários. Foi porque ele mudou de posição? Não, foi porque o TCU, ele bateu na parede no TCU, ele percebeu que não ia conseguir aprovar isso, e aí a única forma de lidar com o tema foi essa, né? Mas é uma tragédia para o país, é muito ruim para o país. Eu acho que esse recorte, Maurício, desse papel do Tribunal de Contas, que me parece equivocado diante de uma análise sistemática dos mecanismos de controle que a gente tem, mas esse papel do Tribunal de Contas de acompanhar o regulador com a corda no pescoço do regulador, você inviabiliza a negociação, né? A negociação legítima do regulador com o concessionário, buscando superar os obstáculos, na perspectiva do regulador de ter a sua pessoa física, né? Como a gente já citou aqui alguns casos, teve um caso da ANTAC que nós colocamos aqui, que o gestor, não me lembro exatamente, mas acho que ele ficou mais de 15 anos com a pendência de uma decisão do Tribunal de Contas, dado que a decisão original tinha entendido pela existência de prejuízo ao erário com a decisão regulatória adotada, né? Então, essa incapacidade de uma regulação efetiva por esse controle, talvez desmedido ou não dentro de uma lógica sistemática, é algo que merece a gente tratar, talvez num episódio específico, porque realmente está nas causas de muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje. E até aproveito, não sei se o Maurício tem algum comentário adicional, aproveito aqui, eu acho que o Sandy traz um aspecto interessante. Sandy, com todos esses problemas que a gente tem narrado aqui, com a relicitação e com a modelagem de projetos, né, seja pela utilização das tabelas, como o Maurício trouxe no primeiro tópico, seja pelas dificuldades de gestão que falamos há pouco, a gente, com a isenção do imposto para os investidores estrangeiros em novos projetos, pode ter uma expectativa melhor de aumento da competitividade, de injeção de novos recursos? Bacana, obrigado, Felipe. Eu vou tentar trazer um recorte que acompanha o que foi dito, né? A gente, em certa medida, criticou a forma com que esses projetos são estruturados na sua distribuição de riscos, o que impedem, de certa forma, aí, pelo controle externo, uma tentativa de negociação quando parte desses riscos se materializam e que foram, de certa forma, mal alocados ou com dispositivos mal construídos ao longo do contrato. E aí, por que eu estou falando isso quando eu estou falando sobre a isenção, né? Existe uma expectativa de isenção do imposto de renda para investidores estrangeiros que comprem títulos de dívida privada. Então, significa na prática que há uma expectativa de que o custo de captação das empresas de infraestrutura se reduza um canal direto para tentar baixar o WOC, o custo de oportunidade de empregar nesses projetos, tentando de alguma forma deixar esses projetos mais baratos. Então, quando a gente fala de isentar imposto de renda do investidor estrangeiro para título de renda fixa, o que a gente está tentando, em última medida, é baixar o WOC. E a gente está fazendo isso do ponto de vista de uma política econômica, né? Então, tentando baratear o custo da infraestrutura através de uma política econômica com essa isenção. Essa não é a primeira tentativa, não é o primeiro ensaio do governo, de certa forma, modular o WOC para os projetos de concessão. A gente já viu isso através de BNDES, a gente já viu isso através da isenção de imposto de renda para debêntures para pessoa física, enfim, existe uma certa tentativa nesse sentido. E aí, eu queria dividir a expectativa com relação a esse impacto em 3 momentos, tá? Pensando primeiro na questão da estruturação. Quando a gente está estruturando o projeto, quanto menor o WOC, melhor, porque você consegue ter tarifas menores, projetos mais atrativos. Lá no passado, eu acho que a gente errou quando a gente particularizou, ou seja, a gente olhou para uma determinada premissa de WOC e não contratualizou, ou seja, a gente não dividiu esse risco. O que a gente percebeu é que boa parte dessas relicitações, desses projetos que têm fracassado, decorre um pouco disso, né? Porque você não contratualizou. O outro problema é quando você tenta ex ante captar esse tipo de medida. Ou seja, as empresas ainda não conseguem ter um custo mais barato, mas você de antemão já internaliza isso no projeto e já sai com um WOC mais baixo. Então, do ponto de vista de consequências dessa medida, se a gente for seguir a cartilha, você só teria impacto no médio prazo, né? Quando efetivamente as empresas conseguirem começar a captar mais barato
e, portanto, isso estaria refletido nos novos custos de estruturação. Eu vejo um problema grande de você ex-ante não contratualizar, quer dizer, usar ex-ante e não contratualizar essa medida que pode vir a ter efeito. Uma segunda decorrência é exatamente o efeito pragmático, né? Quer dizer, para que o custo de captação fique mais barato, a gente depende de novas emissões. Você tem um diferencial de juros, essa isenção faz com que o juros efetivo para o parceiro privado aumente, o captador da dívida. Se isso for absorvido pelo emissor, vai ser em novas emissões, então a gente também tem um delay. Então, a médio prazo, isso pode ter efeito para os concessionários, mas não é uma coisa de imediato. E por fim, e aí acho que eu vou cruzar o ponto que a gente estava discutindo, pode haver discussões sobre reequilíbrio, ou seja, nos contratos em razão dessa medida. E aí quais são os canais que eu enxergo? O primeiro, aquele dispositivo, acho que é o 9º, né, do artigo 5 da 1079, que fala sobre compartilhamento do ganho econômico da redução do risco de crédito. Eu nunca vi nenhuma discussão de reequilíbrio que efetivamente usou esse dispositivo, mas ele existe. O termo é impreciso, risco de crédito é difícil de saber o que é, mas eu já vi gente defendendo que é a variação entre o custo efetivo da dívida e aquilo que estava no plano de negócios. Coisa que, risco esquisitíssimo. O outro canal seria a ideia de entender isso como uma mudança legislativa, mas aí esbarraria nas discussões sobre se o imposto de renda dá direito ou não ao reequilíbrio. De toda sorte, então, quando a gente fala da isenção do imposto de renda, eu vejo na estruturação um delay, não acho que chega no curto prazo. Efetivo, eu acho que também existe um delay até que isso se materialize e efetivamente uma redução do custo de captação para os parceiros privados, e pode haver um resquício de discussão se isso promove reequilíbrio ou não. No final do dia, o que a gente percebe é mais um movimento lateral do governo, tentando reduzir o custo do WOC, quando, na verdade, me parece que a gente deveria tratar esse tipo de coisa do ponto de vista do contrato. Discutir risco de financiamento e como compartilhar esse risco de capital dentro do contrato para acomodar variações que eram inesperadas, que é o que a gente está falando, né? Projetos que saem estruturados com um determinado cenário macroeconômico, mas que não tem previsão de acomodar essas variações bruscas do cenário macroeconômico, que a gente vive no Brasil, isso acontece à torta e à direita. Talvez a gente tenha que começar a enfrentar esse tipo de discussão, né? Como é que eu contratualizo e crio dispositivos para compartilhar esse risco? Eu não sei se eu fui exatamente claro e se ficou precisa o roteiro que eu coloquei. Eu acho que ficou claro, Sandy. Agora, eu estava lá quando incluíram esse dispositivo na Lei 11.079, né, esse dispositivo sobre compartilhamento do risco do crédito, e fui contra incluírem isso. Qual era o contexto ali? Né? O contexto era de que, na Inglaterra, era muito comum você ter o financiamento inicial, né, dos PFIs, né? E aí, quando o PFI chegava ao momento de maturidade, ou seja, no pós-construção da infraestrutura, era muito comum você ter uma reestruturação da dívida, uma troca da dívida mais cara, né, que era a dívida tomada, né? E aqui estamos falando de Project Finance lá, naqueles casos, muitas vezes, Project Finance no recourse, né? Não havia recurso acionista. Então, o risco do financiador era muito alto, porque era o risco, né, da construção, de fato, funcionar e de se conseguir colocar, de você ter, de fato, o completion do projeto, do ponto de vista de engenharia, do ponto de vista técnico e do ponto de vista financeiro, você começar a gerar as receitas que eram necessárias para sustentar o projeto, sem você ter um recurso, né, ao sponsor. Então, esse dispositivo foi feito pensando no contexto europeu, tá? E que você tem esses dois momentos de financiamento em que há risco, né, de completion, e financiamento pós-risco de completion, que aí cai de fato, você troca por uma dívida muito mais barata, e aí de fato há um ganho já previsível, todo mundo sabe que vai ter esse ganho em todos os projetos, basicamente, né? Aqui no Brasil, o contexto era muito diferente naquela época e continua sendo muito diferente, né? Aqui no Brasil, todos os projetos naquela época eram financiados pelo BNDES. O BNDES, a gente sabe que não fazia nenhum tipo de redução de preço de crédito ao longo do projeto, e que todo mundo trocava. O BNDES
era muito comum no terço final do projeto você trocar o BNDES por uma dívida mais cara, tipo um FDIC, por exemplo, porque o BNDES prendia todas as garantias, né? Você já tinha passado 2/3 do contrato de financiamento. Eu me lembro, 2006, 2007, 2008, teve um monte de FDIC em que os concessionários que tinham dívidas com o BNDES, o sujeito já tinha pago, né? Já tinha passado ali 2/3 do contrato de financiamento, já estava pago 2/3 do financiamento. E ele tinha todas as garantias dele presas, porque o BNDES não libera as garantias à medida que você vai pagando, né? Como ele tinha todas as garantias presas, ele diz, não, então eu vou fazer um FDIC, eu pago o BNDES, que é uma dívida mais barata, fico com a dívida mais cara, mas libero todas as garantias, consigo refinanciar se eu quiser, né? Consigo fazer outros, alavancar esses projetos para investir em outros, né? E era isso que se fazia. Então, o dispositivo, assim, só para dizer que esse dispositivo foi feito para um contexto, é o típico caso de transplante jurídico, que não se considera a situação do transplantado, né? E aí os usos que tem se tentado fazer desse dispositivo, eu acho que são muito ainda toscos, né? Eu concordo com você que se é para usar o dispositivo, a gente precisava trabalhar muito mais em qual é, de fato, o arranjo de distribuição de risco. Sandy, tem algum comentário adicional? Não, assim, o dispositivo ele é assimétrico, né? Então, quer dizer, só vale quando reduz. Então, nem me parece um dispositivo justo para falar sobre compartilhamento de risco. E, como você disse, claramente é alguma coisa que foi colocada ali, mas que me parece fora de contexto. De toda sorte, o que me parece é que, de novo, a gente tem um movimento do governo que não, do ponto de vista econômico, mas não contratual. Eu acho que talvez esteja no momento que a gente precisa enfrentar. O cenário macroeconômico mudou, eu acho que a gente precisa enfrentar contratualmente essa discussão da distribuição do risco de financiamento. Perfeito. Pessoal, em função do adiantado da hora, acho que esses temas, de fato, são muito correlacionados e cada um dos recortes que a gente fez aqui, acho que daria uma discussão muito longa, mas acho que a gente conseguiu aqui pelo menos dar um parâmetro e um mapa desses principais pontos que afetam essas discussões. Eu queria agradecer a nossa audiência, lembrar nossos ouvintes de clicar no sininho, ativar as notificações, curtir o canal para que você esteja sempre bem informado. Desejo a todos uma boa semana e até a próxima segunda-feira.